preço, fica mais careca. E os caras, 40 minutos, barbaridade. Bora lá, né? Desmentindo as fake news sobre o Switch 2. Vamos ver. O Nintendo Switch 2 nem lançou e tem uma coleção de polêmicas. Deixa eu tirar aqui o... onde mentiras se misturam aos problemas que são sim reais e na cabeça de muita gente as coisas ficam meio turvas. Tem muita gente confundindo informação falsa com realidade. Isso gera uma bagunça generalizada na internet, causando inúmeras dúvidas. O Switch na verdade é o salvador da Terra. Agora vamos comentar sobre todas essas tretas pra você sair daqui sabendo o que é verdade, o que é bobagem, o que é bacana e o que é preocupante sobre o Nintendo Switch 2. Então, esse cara baixar algo preocupante do Switch 2? Ah, deve ser a bateria, deve ser um botãozinho que tá pequeno, né? Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e hoje eu vou falar sobre preço dos jogos, potência do Nintendo Switch 2, como vai ser a mídia física do videogame e tirar limpo várias... Mas a potência do videogame não foi revelada ainda, como é que vai falar? Outras questões e tirar dúvidas de vocês. Vocês sabem que a minha missão aqui no canal é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame e uma fonte de informações para ajudar a desembaraçar essa bagunça toda. Vem comigo. Verdade, ô Menudo, já deu pra ver que é Nutelinha, ele só conhece os animes atuais, os antigos ele não conhece. Sabe, Ghost? Quero já começar falando a questão do preço dos jogos do Nintendo Switch 2. Começando pelo que é real. Nunca vi, Milker. Mario Kart World e alguns jogos do Nintendo Switch 1 que ganharam conteúdo de DLC nova e updates gráficos e de performance pro Nintendo Switch 2, como Mario Party Jamboree, apresentam um novo preço de 80 dólares em sua mídia física. É sempre a mesma coisa. Isso significa um aumento de 10 dólares em relação ao jogo mais caro da Nintendo até o momento, que é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que oficialmente custa 70 dólares e no Brasil 399 reais oficialmente. A não ser que você siga os grupos do Nintendo Barato que estão aqui na descrição, onde a gente já encontrou o Zelda Tears of the Kingdom e trouxe pra vocês múltiplas vezes, em vez de 400 por 200. Tenho prazer de não trazer. E até menos do que isso. Os links estão aqui na descrição. Mas igual nintendista não, Thiago. O atual teto da indústria é 70 dólares. E a Nintendo tá vendendo o seu jogo mais novo por 80. Há uma preocupação de outros jogos seguirem essa tendência, como os outros grandes lançamentos que vendem ao longo da vida inteira do console da Nintendo, como o próximo grande Zelda, o próximo grande Super Mario, o próximo Animal Crossing, de subirem essa faixa de 70 dólares para 80 dólares. E uma preocupação maior ainda dos brasileiros de quanto que isso vai se converter aqui no Brasil. Essa é uma preocupação real e que, logicamente, eu vou estar ajudando vocês. Quem me segue lá no Nintendo Barato não vai pagar esses valores. Eu prometo pra vocês. Dou minha palavra aqui. Vai passar o vídeo inteiro divulgando. Mas, infelizmente, essa notícia é real. A maioria dos jogos está a 70 dólares, mas esses jogos estão saindo a 80 dólares. Quanto que isso vai sair no Brasil, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que o presidente da Nintendo of America falou que as tarifas do Trump, que estão mas 400 já é de 70 dólares. Imagina os 80 dólares, vai ser 500. Preocupando também muitas pessoas por aumentar o preço dos jogos. Devem ter um impacto no Brasil, mas devem ter um impacto... Ah, tá. Foi por causa do Trump. Sei. Ah, meu Deus. Menor do Brasil. Vamos ver sobre isso. Mas agora foi o Trump que aumentou o preço. Ficaram falando sobre isso na internet. A notícia fake que está rolando por aí e que muita gente está propagando de forma errônea é que os novos jogos da Nintendo agora custam 90 dólares e que no Brasil custam 600 reais. Isso é falso. O que aconteceu é que não isso é falso! Os jogos serem mais altos, por exemplo, o Spider-Man 2 de PlayStation 5 custa 80 dólares. E nisso, o Mario Kart tem uma diferença de preço entre mídia física e mídia... Da onde que é 80 dólares? Quê? O preço dos jogos serem mais altos, por exemplo, o Spider-Man 2 de PlayStation 5 custa 80 dólares. Mentira, que 80 dólares? Da onde que custa 80 dólares? Ué? Não vi, Leandro. E nisso, o Mario Kart tem uma diferença... Ué? E isso que os caras estão propagando fake news, né? Tu não, né, malandrão? Diferença de preço entre malandrão. e mídia digital. 80 euros para mídia digital e 90 80 euros dólares para onde? mídia física. Isso não quer dizer que 90 dólares serão realidade. A Nintendo já confirmou o preço da mídia física por 80 dólares, o que é caro. E a gente pode criticar isso, mas a gente não pode deixar a nossa crítica perder força inventando uma coisa que não é verdade. 90 dólares não é real. E infelizmente... mas os 80 dólares
O Spider-Man, Até sei. o momento não temos indícios Tô fortes sabendo. de que nas Américas o digital vai custar $10 a menos e custar $70 o Mario Kart. A Nintendo ainda não confirmou esses preços do Que eu saiba, falado pela própria Nintendo, é que os jogos no Japão, para videogame com trava de região do Japão, vai ser $10 a menos. Acho que eu sei mais que esse cara aí. digital. E existe aqui uma esperança dela ouvir a reclamação dos fãs e deixar o digital como 70 e apenas o físico como 80. Então, amigos, vamos fazer o coro da crítica sem inventar mentiras que vão enfraquecer o argumento. É só no Japão que é mais barato. Que todo mundo na internet pareça apenas trolls. O aumento para $80 é descabido, não tem justificativa, mas a gente não pode espalhar a fake news de $90 para reclamar ou se revoltar. Quando você reclama pra Nintendo nas redes, e a reclamação tem que ser direcionada joguinho, né, cara? Que vida triste. Não aos consumidores, dizendo que o jogo custa A Sony vindo com Death Stranding, né? A Sony não digo, né, mas que também tem o Kojima no meio, mas a Sony vem com o Yotei, né, cara? E a Nintendo vem com Mario. Putz, é divertido, mas meu Deus, cara. Puta que pariu. É só o que tem pra apresentar. $90, meu você Deus. não está passando a mensagem de que desaprova os $80. Você está reclamando de um preço que não existe. Também acho, ô Lucas. A empresa pega esse tipo de reclamação que não faz sentido e descarta. Afinal, jogo a lixo, resposta para essa reclamação, se eles tivessem que dar alguma, seria: fica tranquilo, não é $90. É mais barato do que isso. E não é isso que a gente quer, né? Ai, fica tranquilo, gente. Não é $90, é 80. Putz. Então, por favor, parem de ficar espalhando essa mentira vai que chorar. não ajuda em nada. Vai chorar. Que os jogos fiquem mais baratos. Principalmente aqui no Brasil, que é onde mais interessa pra gente. Eu tô trabalhando pra isso nos grupos do Nintendo. Mario é muito bom, o gordo. Mario gordo? Ué, o irmão porco tá fazendo o Mario, cara? Ué, Mario gordo? Qual que seria o Mario gordo? Ah, o Mario Wonder, que ele vira um elefante? Eu sei, eu zerei no canal. Barato, já prometi que vocês Mario não Porco, vão pagar mais caro. Vocês sabem o trabalho que a nossa equipe faz lá. Então essa é a primeira fake news. Desmentir os $90. E falar dos $80 mentindo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não foi $80, cara. Não é achar $80 barato. É só reclamar corretamente. E mentir sobre o Homem-Aranha, que não foi $80, foi 70. Mentiroso. 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 Agora, tirando uma outra dúvida muito grande das pessoas, porque também tem muita desinformação rolando sobre isso na internet, é sobre a mídia física do Nintendo Switch 2. Fiz entrevistas para uma vaga home de empresa em Seattle. Os caras não me contratou, culpando o Thumb também, Mito. O Trump. Entendi. Sério, João? Tu ia trabalhar em Seattle daqui? Sério isso, João? Não pena, hein? conter o jogo, e conter apenas o download. Acho que o João deveria fazer um canal igual esse aqui também, mentindo. Parabéns, ô João, por não ter conseguido, viu? Isso aí, mano. Do jogo. Não é isso. Jogos da Nintendo, como Donkey Kong Bonanza, ou jogos third party, como Cyberpunk 2077, e também o novo... Aí era a chance de tu pedir uns vídeos aqui, né, João? Que merda. Eu tô sempre me fudendo. Mario Kart World estavam completos no cartucho, sem a necessidade de download extra. No entanto, cara, essa informação tá correndo errada na internet, porque alguns jogos, como por exemplo o Street Fighter 6, vão utilizar o novo Game Key Card, que é um sistema onde o jogo baixado é associado ao cartucho. Então você pode revender esse jogo digital, se você quiser. Como é que ele funciona? O cartãozinho, ele não tem os dados do jogo ali, ele tem apenas a chave para você jogar aquele jogo. Então quando você encaixa ele no videogame, aí aquele jogo que tá utilizando o Game Key Card, ele vai baixar o jogo pela internet no seu videogame, mas você ainda só pode jogar se você tiver o cartãozinho. E se você resolver um dia vender aquele cartãozinho, você pode vender outra Mas é mentira, viu, galera? Não é mentira. Ele tá falando que é mentira, mas é verdade, viu? A pessoa também vai poder continuar jogando normalmente. Sabe aquelas mídias físicas do Nintendo Switch? Que você compra a mídia física e você abre e não tem a fitinha, tem só o código de download? Tem alguns jogos que são assim. Pois é, esse novo sistema vem para substituir isso, porque essas mídias físicas que só vêm com código de download são ruins, uma vez que você não pode revender elas depois. E os Game Key Cards agora permitem isso. É uma forma de dar opção para as publicadoras que querem baratear a produção das suas mídias físicas. Cobrando $80 mesmo assim, só cuida. Como a Capcom tá fazendo com Street Fighter 6 e a CD Projekt Red não está fazendo com Cyberpunk 2077, mas ainda assim permitir que os consumidores tenham aquele produto físico, que vergonha, possam guardar e possam revender se quiserem. Provavelmente jogos muito pesados em termos de tamanho
tamanho, de gigabytes mesmo, devem utilizar essa funcionalidade em suas mídias físicas e existe um aviso na capa do jogo avisando quais desses jogos utilizam o Game Keycard. Então você pode escolher, se você tá vendo o Game Keycard, você pode escolher não comprar se você quiser, uma fitinha que tem o jogo inteiro lá dentro. A capa do jogo sempre vai estar avisando isso. Porém, a Nintendo não costuma utilizar esse tipo de, entre aspas, mídia física fake. Não, imagina, só tem no Switch normal. Como que a Nintendo não costuma usar, cara? Meu Deus, ele mesmo falou que no Switch tem. Como que ela não costuma usar, cara, se tem a rodo no Switch 1? E até o momento, nenhum jogo da Nintendo foi confirmado como Game Keycard. Muito importante frisar isso, porque as pessoas estão espalhando muita informação errada sobre isso na internet. Agora bora entrar no assunto dos upgrades pagos. Mas já que estamos falando sobre mídias físicas, antes de continuar, deixa eu apresentar alguém pra vocês e é quem tá patrocinando o vídeo de hoje. Meu Deus esse aqui do é céu. O Pereira, não é o Só tem propaganda o vídeo inteiro. Ele é o dono de uma das mais iradas lojas de retro games do Brasil em São Paulo. Puta a nova merda. loja agora tá bem maior e só com propaganda. novidades. Sabe aquele garimpo de games conhecido como o lixão dos games no Japão? Agora tem no Brasil, lá na loja do Pereira. E mano, ele vende mídias físicas, ele tem um canal membro com os dos jogos. Play 1. O Nintendo Switch 2 vai rodar jogos do Nintendo Switch 1. Todos eles. As mídias físicas continuam funcionando normalmente. Só que lá às vezes tem graça, né, galera? Às vezes. Switch vão automaticamente funcionar melhor, rodar melhor no hardware do Nintendo Switch 2, que é mais poderoso. E aí algumas empresas estão indo além e desenvolvendo melhorias ainda maiores para rodar esse jogo no Nintendo Switch 2. Desenvolvendo texturas melhores, funcionalidades novas para esses jogos, mais conteúdo para esses jogos, que são as famosas Nintendo Switch 2 Edition. É importante frisar, nem todos os jogos vão cobrar por essas melhorias. Deixa eu botar outro vídeo aqui que o Zorrilho pediu. Acho que é o Zorrilho. Acho que é. No Nintendo Switch 2. Alguns que têm mais conteúdo escolheram cobrar. Não claro, meu cara. Aparentemente, o que está decidindo qual jogo vai ter esse conteúdo extra pago e qual vai ter ele gratuitamente é o nível de melhoria ou de retrabalho. Não é o nível de melhoria que essas empresas fizeram. Estão cobrando por HDR agora. Esse jogo, mas sim o conteúdo. Os jogos chamados de Nintendo Switch 2 Edition têm trazido conteúdo novo, como uma DLC mesmo. E por isso, os que têm mais conteúdo, como o Mario Party Jamboree, eles custam $20 a mais. Nossa, $20 a mais. Eu achei que era 10, já era ruim, cara. Você tem que pagar $20 para ter acesso a esse novo conteúdo se você já tem o jogo original. Se você não tem o jogo original, a Nintendo Switch 2 Edition desse jogo, ela é um bundle, que inclui o jogo base de $60, mais essa DLC de $20. Já tem o jogo, você paga os $20 e você não precisa comprar o jogo novamente. E é por causa disso que esses jogos ficaram 60 mais 20 e estão custando $80. Então, efetivamente, só tem... Tá, e os outros jogos, cara? Fala dos outros, não esse que tem DLC. Um jogo que custa $80 por si só, que é o Mario Kart World. Os outros jogos que estão a $80 são basicamente a sua versão de $60 em bundle com esse DLC de $20. Tá, mas os outros jogos, né? Upgrades mais modestos, como os dois Zeldas, né? Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, eles têm um custo um pouco abaixo, e esse update pro Nintendo Switch 2 custa $10. Isso porque eles não adicionam... Tu já tem o jogo, tem que pagar de novo. E nem é a versão remaster, como a Sony faz, todo mundo reclama. A Sony faz remaster, todo mundo reclama. Igual o Days Gone aí, que vai ter melhorias e tal, né? Esse é só o mesmo jogo com HDR. Conteúdos novos, eles adicionaram alguns conteúdos, algumas coisas extras que você pode fazer em conjunto com o novo aplicativo do Nintendo Switch Online. Melhoraram ali o frame rate e a resolução do jogo. Então, em vez de cobrar $20, a Nintendo... É o mesmo jogo, cara, não é remaster, é o mesmo jogo, cara. Decidiu que o preço disso a mais ia ser $10 e também adicionaram ele sem custo adicional para quem assina o Nintendo Switch Online com pacote de expansão. Então, assinantes do... Quem assina o Nintendo Switch com um pacote de expansão, a versão mais cara. Nintendo Switch Online, saibam que é melhor comprar a versão de Nintendo Switch 1, porque é uma versão mais barata, né? E aí resgatar esse update para a versão de Nintendo Switch 2 através da sua assinatura, tá bom? Se você ainda não é um assinante do Nintendo Switch Online, saiba que você pode ter um plano familiar com até 7 outras pessoas e ter acesso ao Switch Online mais pacote adicional por cerca de uns R$60 por ano. Para encontrar pessoas pro seu plano familiar, entra lá no meu Twitter, que tem ali aquela parte de comunidades ali, dúvidas, dicas e dividir o Nintendo Switch Online, o pessoal divide por ali, ou entra lá em coelho no
Discord. Lá a galera igual cachista também está dividindo ali planos do Nintendo igual Switch. cachista Então, se juntando pra dividir Game Pass. Que a gente faz aqui pra comunidade, já deixa o likezão aqui no vídeo e se inscreve aí se você não for inscrito. A Nintendo também fez uma lista de jogos com updates grátis, incluindo Super Mario Odyssey e o tão sonhado Pokémon Scarlet e Violet. Esse jogo... Garanto que nem HDR tem no negócio, vamos ver. Não muda nada. Pro Nintendo Switch 2 sem custo adicional. E também em uma entrevista com os diretores do Nintendo Switch 2, eles mencionaram até que vários jogos estão rodando já levemente melhor em termos de load, levemente melhor, simplesmente via retrocompatibilidade, ou seja, só de você estar rodando esses jogos de Nintendo Switch 1 ou Nintendo Switch 2. Então, amigos, existem sim melhorias para os jogos do Nintendo Switch 2, algumas pagas, outras gratuitas, outras inclusas dentro da assinatura. Isso varia de jogo para jogo, mas no geral tem mais a ver com o conteúdo novo desse jogo. Tipo, passou pano e é tudo pago. Exceto no caso não tá desmentindo nada. 4 Beyond, que eles ainda não deram detalhes. Não tá desmentindo merda nenhuma, tá confirmando tudo. Conteúdo extra. Isso não ficou claro ainda. A gente sabe que na Nintendo Switch 2 ô Vini, pode rodar em 4K, paga super caro o bagulho, ou em 1080p, 120 FPS. Mas como o jogo não tem nem data de lançamento ainda, mais pra frente a gente discute que a gente não sabe os preços ainda também. E só como lembrete, meus amigos, o português do Brasil, que será adicionado nos dois Zeldas, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, é via atualização gratuita. Ah, vá, queria que pagasse por isso também. Todos os jogadores, queria que pagasse, mesmo os jogadores de Nintendo Switch 1. Essa localização fica disponível no dia 5 de... Mais ou menos, 4K é mentira. O consolezinho ali, o portátilzinho, que é só ele, não tem a base, não ajuda em nada, ele só roda em 1080, cara. A tela dele é 1080. Então ele vai jogar pra televisão e fazer upscaling. É 1080 com upscaling pra 4K, é pior ainda. É por isso que eu tava cobrando aquele dia que fosse 4K também o aparelho. O aparelho também tinha que ser 4K, mas não é. Ele tá só convertendo de 1080 para 4K, vai ficar mais feio na televisão. Por fim, se você compra uma mídia física Nintendo Switch 2 Edition, aquela mídia física que é o bundle, que já inclui o jogo de Nintendo Switch e o conteúdo extra, é importante eu citar aqui para vocês. Esse novo conteúdo não será baixado, esse conteúdo novo está atrelado ao cartucho. Muitas pessoas estão dizendo por aí na internet começou que não, atrelado, que vai ser igual o jogo de Nintendo Switch e o código de download do update. Não é isso. Uma mídia física que seja Nintendo Switch 2 Edition com esse nome, o conteúdo já está atrelado ao cartucho. Então, um cartucho dá para todos os Nintendo Switch usufruir. Se você quiser, você pode vender ele depois para uma outra pessoa e ela vai ter acesso ao jogo e ao conteúdo extra do Nintendo Switch 2 também. Agora vamos falar sobre o chat pago do Nintendo Switch 2. Sim, é verdade, a funcionalidade de chat do Nintendo Switch 2 requer uma assinatura do Nintendo Switch Online. Se você for usar a câmera, você tem que comprar a câmera em separado. Então essa parte é verdadeira, mas também está misturado com as coisas que estão confundindo as pessoas na internet. Não, ninguém tá se confundindo com isso. Chamada de Game Chat, ninguém tá se confundindo com isso aí, todo mundo sabe que é pago. Ela fica gratuita não tem confusão até dia 31 de março de 2026. Depois disso, requer ser assinante do Nintendo Switch Online, seja do plano básico ou do pacote de expansão, tanto faz. Muitas críticas em relação a isso, afinal, jogos grátis como Fortnite não pagam para jogar online. Ou seja, os jogos gratuitos do Nintendo Switch, se você quiser jogar online, você não precisa ter uma assinatura do Nintendo Switch Online. Mas, se você for jogar esses jogos online utilizando o Game Chat do Nintendo Switch, aí você vai precisar ser um assinante do Nintendo Switch Online. É uma reclamação bem válida, mas como eu falei pra vocês, entrem lá no nosso Discord ou... Nem jogo grátis não pode usar o chat, é tudo pago, né? Família do Nintendo Switch Online, vocês vão pagar R$60 por ano, o que é um valor bem razoável pra quem já tá pagando um valor caro pra um videogame novo. Então esse problema aqui em específico, ele tá na lista de problemas, mas ele não tá no mesmo nível de problema como os jogos a $80. Ah, sim, menor. Você pode pedir um plano familiar. É um problema menor, tá bom. R$30 por ano, por exemplo. Na internet, algumas pessoas estão extrapolando esse problema para parecer algo muito gigantesco, mas a verdade nua e crua é essa aqui. Que vergonha. Outro problema, cara, que está sendo levantado e também é verdade, é em relação... Tudo é verdade, é. Tudo é verdade. Nada ele tá desmentindo. Desmentindo as fake news aonde? O cara tá reclamando tá falando que tudo que é verdade. Uma demo paga. Esse problema é relacionado ao jogo chamado Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Ele é basicamente uma tech demo do Nintendo Switch 2. Eu até cheguei a chamar ele de manual de instruções interativo. É basicamente o que ele é. Ele é um jogo cheio de minigame, cheio de coisas pra você interagir, mas o propósito dele é te ensinar sobre o Nintendo Switch 2, aprender sobre como são as tecnologias daquele console, copiando a Sony na cara de pau. Se diverte. E o jogo tem até alguns quiz ali pra você fazer na cara de pau. Você pode
desbloquear novos minigames com mais medalhas. Tem bastante conteúdo até. Eu cheguei a jogar esse jogo e eu gostei dele, mas eu falei, cara, como que a Nintendo não colocou isso gratuitamente? É um jogo que seria perfeito para as pessoas entenderem, cara, como que funciona bem. O Joy-Con 2, sim, assim, imitando a Sony, né? Isso ninguém fala, né? É muito interessante você ver. Só sabe imitar a Sony. A Nintendo resolveu cobrar por esse jogo. Ele não é exatamente uma demo, a pessoa tá chamando ele de demo paga. Essa parte não é bem verdade, o pessoal tá fazendo isso mais para poder aumentar o problema também. Mas ele é sim um super manual de instruções interativo, que eu acho que deveria estar integrado ao sistema de forma gratuita. O Nintendo Switch 2 Welcome Tour mostra as funções não tem mentira nenhuma, mais uma verdade. Faz uma série de minigames, dá pra você jogar até mesmo o Super Mario Bros. Original ali dentro dele. E o jogo é pago, por isso as pessoas com razão reclamaram que um jogo que mais parece uma demo é pago. Mas só pra deixar bem claro e não confundir as pessoas que já vieram pessoas me perguntar sobre isso. E não, pago, Jairo. As demos do Nintendo Switch 2, ou seja, aquelas demonstrações gratuitas de jogos que a gente baixa na eShop, não vão ser pagas. Ninguém falou isso aí, tá falando pra lacrar. Tá falando pra lacrar, ninguém te perguntou isso aí. Tudo se misturando nesse bololô que a galera ninguém te perguntou isso aí. Ninguém linkou as demos grátis com paga. Não, a gente só tá falando desse jogo aí que é pago, tá? Não vem lacrar, não. Ninguém perguntou pra ti se as demos dos jogos são grátis. É claro que demo é grátis, cara. Tá falando absolutamente, especificamente desse jogo sem vergonha copiado da Sony. E aproveitar para poder espalhar uma mentirinha mais. Não, ninguém fez isso aí, não. Como eu falei, eu acho importante a gente se ater aos fatos na hora de criticar. Para quem ficou interessado no jogo, a gente ainda não tem o preço oficial dele no Brasil, mas no Japão ele custa algo como em torno de 5 a 10 dólares. Sim, nos Estados Unidos ele vai custar 9 dólares. Então, pela lógica, aqui no Brasil, ele deve custar cerca de 29 reais ou de 49 reais. Não é um jogo desses mais caros, mas, mais uma vez, eu acredito que a Nintendo deveria ter colocado isso como uma forma gratuita no Nintendo Switch 2. Mais uma vez é verdade. Até porque, cara, se você tá jogando ele de graça ali, sem ter precisado pagar, o jogo é muito interessante. Leonardo, ele confirmando as verdades. É mais legal do que ele parece ali. E é uma pena que mais pessoas vale a pena. não vão jogar e ter essa experiência. Daqui a pouco eu vou falar que é melhor que Astro Bot. Esses 10 dólares ou esses 30 ou 50 reais. Sabe, André Macedo? Bom, eu acabei de cobrir várias coisas que são verdadeiras e que estavam misturados ali com informações falsas no meio. Nossa, acabou os fake news? As fake news já eram todas verdades, agora as verdades vão ser o que? Mais verdade ainda? Agora, deixa eu citar algumas questões que é apenas hate barato de pessoas espalhando coisas que simplesmente não são verdade. Algumas pessoas já começaram a dizer que o Nintendo Switch 2 só vai rodar jogos multiplataforma velhos, como por exemplo os jogos que rodam no PlayStation 4. Vamos lá, isso absolutamente não é verdade. O próprio Nintendo Switch 1 eu acho que ele inventou todos esses argumentos, já roda os jogos que tem no PlayStation 4. E o que a gente viu até agora de jogos pro Nintendo Switch 2 não se encaixa nessa informação falsa sendo espalhada por aí só pra Não, são todos cross-gen, cara. Todos os jogos que tá no Switch é cross-gen. Cyberpunk, Street Fighter, qual que é o outro mesmo, não lembro agora. Mas é tudo cross-gen, não é? Tem algum jogo só Play 5 e Xbox Series que roda no... Enfim, acho tão desnecessário isso quando se trata de videogame, tá ligado? Cyberpunk 2077 no Nintendo Switch 2 vem com a expansão Phantom Liberty. Essa expansão faz parte do update de nova geração do Cyberpunk 2077 e não está disponível nos videogames. Uns 2 anos, Luiz, no mínimo, que vai ter que juntar. PlayStation 4 e Xbox One. Cyberpunk 2077 vai sair pro Switch 2 logo no lançamento. Star Wars Outlaws é um jogo que também é da atual geração. Ele foi confirmado pro Nintendo Switch 2 e ele Tá, esse aí tem pra Play 4 também? Não tô lembrado, acho que não tem, né? Só essa bosta aí, né? Não está disponível na geração anterior de PlayStation 4 e Xbox One. Split Fiction foi lançado esse ano ainda, é um jogo atual, não é um jogo antigo, e é um jogo da atual geração também, que requer memórias mais rápidas como SSD ou microSD. Imagina a qualidade no Switch desse jogo. Ele não está no PlayStation 4 e no Xbox One, e vai sair no lançamento do Nintendo Switch 2. Street Fighter 6 é um jogo também que continua recebendo novos personagens e se renovando, e vai sair no lançamento do Nintendo Switch 2. É verdade, Luiz. Borderlands 4 é verdade. A sequência, né? Nossa, vai ser com esse gráfico aí? Que foi prometido. Assim? E ela não foi lançada ainda. Então é um jogo que está confirmado para Nintendo Switch 2 pro futuro, que vai ser lançado junto com as outras plataformas. Vai rodar tudo uma merda. Não saiu ainda e foi confirmado para Nintendo Switch 2. E Hades 2 ainda... Reanimal?
Que jogo é esse? Não tem nem data de lançamento e tá confirmado no Nintendo Switch 2. Projeto 007 também não tem nem trailer ainda e foi confirmado pra Nintendo Switch 2. E também é um jogo multiplataforma ali, ou pelo menos um jogo... Jogar esses jogos aí no Switch sem nem conquista, sem nada, qualidade péssima. Third party. Mais caro, hein? Atual. A Nintendo Direct do Nintendo Switch 2 foi um Quero ter o prazer de não comprar essa bosta de videogame do console. A gente não sabe nem se a Nintendo vai ter algum outro lançamento mais pro final do ano. Ela não revelou nem a data de Metroid Prime 4 e o Pokémon Legends ZA. Então sim, tudo que a gente viu foi focado mais pro período ali de lançamento do Não, se cagar, Zé, tá louco, verdade. A Nintendo vai fazer outras se quiser usar o chat online ainda. Pra gente novos jogos que vão sair no futuro. Nessa Nintendo Direct, a gente já teve... Cara, eu fiquei impressionado a pessoa mostrar isso aí. E todo mundo ficar aplaudindo. Cara, olha isso aí, cara, que vergonha. Não, sinceramente, cara. Olha que vergonha isso aí. Pra me trazer num console novo. Vários jogos exclusivos da atual geração. Não, cara, meu Deus do céu. Vai o Xbox ou a Sony lançar um jogo assim, com essa qualidade aí. E jogos que vão lançar no futuro, então fica muito claro que o argumento só vai rodar jogos multiplataforma velhos é simplesmente... Isso aí, Luiz. Carlos, tá certo, mano? Sendo passada pra confundir as pessoas. Mas ainda bem que você segue aqui. Guarda na caixinha do Nubank, ô... Ah, entendi, Zé. Apareceu antes ali, ó. Pra América Latina da Nintendo of America, Bill Van Conseguir fazer a caixinha no Nubank, tu vai conseguir bem, ó. Diretamente pra mim, que 40 jogos já estão confirmados. Não desmentiu nada. Nintendo Switch 2 de empresas parceiras. Ele não desmentiu nada até agora. O Nintendo Switch 2 é uma máquina Acredita, potente, Zé? sim. Quão potente ele é? Ah, ó. Ninguém sabe a potência do videogame, mas ele sabe, ó. Vamos ver. A Nintendo ainda não revelou as... Ah, não revelou então? Como é que vai falar que é potente? Se a Nintendo não revelou, como é que tu vai falar que é potente? Vamos ver. Especificações técnicas reais do Nintendo Switch 2 pra gente poder olhar ali na minúcia. Então essas até agora ele que mentiu, né, o Jairo? O Nintendo Switch 2 é melhor do que o Xbox Series S, ou ele é pior do que o Xbox Series S, ou então ele é igual a um PlayStation 4 Pro, só que portátil. Essas informações ainda são especulação baseadas nos jogos, né? Sim, e a tua informação vai ser real, quer ver? O resultado que as empresas, até agora, com o pouco tempo de desenvolvimento que eles tiveram dos seus jogos pro Nintendo Switch 2, conseguiram apresentar. E aí, comparando lado a lado esses jogos em suas versões desses outros consoles, dá pra se especular algo em relação a isso. Ah, as pessoas estão especulando e não pode, mas tu pode especular. Parabéns. Não dá pra tirar conclusões definitivas ainda. A gente simplesmente não tem os números do processador que a Nvidia criou pro console. Ai, no que máximo, vergonha, a Nvidia disse que o Nintendo Switch 2 tem uma performance 10 vezes melhor do que o Nintendo Switch 1. 10 vezes. Mas isso não dá informação suficiente pra cravar se ele é melhor ou pior. Até porque... Pior? Credo, tá falando igual a Chiquinha, cara. A atual não é tão fácil de mensurar. Se você for pegar o Xbox Series S, ele tem menos teraflops, né? Ou seja, tecnicamente ele seria menos potente do que o Xbox One X, mas o Xbox Series S é uma máquina mais potente de atual geração. Mesma coisa acontece com o Nintendo Switch 2. Provavelmente ele vai ser... Provavelmente, o mesmo acontece com o Switch 2, provavelmente. O cara afirma e depois fala que é provável. Tem melhor em algumas coisas e pior em outras coisas. Quando comparamos com o ROG Ally, com o Xbox Series S, com o PlayStation 4 Pro, esse tipo de coisa. Mais uma coisa é garantido. O console não é. Ele vai rodar Metroid Prime 4 em 4K de resolução e 60 frames por segundo. Mas olha a qualidade dessa merda aí, cara. Mas era o mínimo, né, cara? O Dark Watch do Play 2 é mais bonito que isso aí, cara. 20 frames por segundo em 1080p. Só dele suportar 120 FPS num jogo desse calibre já mostra que ele é sim potente. É um console da atual geração. E a gente tá vendo vários desses games da atual geração sendo lançados. E é aquilo que eu disse, é 1080 upscaling pra 4K, viu? É 1080. De forma muito satisfatória pro Nintendo Switch 2, com tecnicamente, pelo que estão dizendo, um tempo razoável de bateria. A atual geração, ele é tão mentiroso que é a 10ª geração. Ele é da nova geração. Nova acima dessa nova agora, é pra próxima. Do que o Steam Deck, do que o ROG Ally, esses outros PCs portáteis, e com uma fidelidade visual muito satisfatória. Então, potente ele é. Agora, o quão potente, bom, a gente vai descobrir. Então tá, tu ia desmentir quem falou da potência e falou que não sabe quanto que é. Parabéns. Não desmentiu nada até agora, tá só passando vergonha. Dia 5 de junho. Esse é o cara... olha lá, gente! Nossa, me feriu no coração agora, olha lá. Não acredito. Nossa, vale a pena os 5 mil, hein? Agora ainda falando sobre potência, mas pra desmentir algo que eu... Vai desmentir de novo sem saber?
Mas eu não cansou de passar vergonha já? Até entendo as pessoas pensarem assim, porque como eu falei, faz mais do que 20 anos que a Nintendo não lança no mercado um console com a potência do console daquele ano. Então a expectativa das pessoas é jogar os jogos com uma qualidade gráfica bem inferior. Sim, porque é caro, né? Porque é caríssimo. Lógico que tem as pessoas que vão aloprar essa informação e começar a espalhar desinformação, né? Muita gente falando que os jogos do Nintendo Switch 2 vão ser, sim, jogos de PlayStation 5 rodando a 540p. Mas isso é só uma informação da galera que ama odiar a Nintendo, espalhando que os jogos usam uma resolução muito baixa, ou seja, eles não estão nem em HD. Até porque o Nintendo Switch mostrou excelentes gráficos, né? Como no The Witcher 3, no Ark, outras merda aí que lançou lá. Mostrou muita potência, né? Gráficos muito acima, né? E muita gente dizendo que foi a Digital Foundry que falou isso. Mas galera, é mentira essa história. Quem não sabe que os jogos vão rodar no low, cara? Um videogame de 10ª geração, o primeiro, vai rodar imagina os próximos jogos que sair ali. Vai rodar tudo no low, cara. Pra dizer, 4K, que é o upscale, né? 4K 60. Cara, nem o Play 5 Pro direito consegue 4K 60, cara. Nem o Pro direito consegue nos jogos. Nem ele, cara. É alguns e outros que ele consegue. Ah, mas o senhor Switch 2 vai. Tá. O que aconteceu é que pegaram Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1, verdade. Especialista em análise técnica, onde em dado momento ali do vídeo, um dos apresentadores disse que a ferramenta deles de contagem de pixel apontou para 540p em um dos momentos do jogo. Mas a própria digital verdade, Zé. Verdade. Que eles vão 50 pau no PC para rodar 4K 60, cara. Não estão analisando o jogo em si. 40, eles estão 30 analisando pau. o trailer baixado do YouTube, que tem compressão e que tem que esperar até sair o jogo para que eles possam de fato fazer a análise do jogo em si. Agora a Titanfall não sabe nada. Eles também trouxeram dados oficiais da própria CD Projekt Red, o Forza, que faz o Cyberpunk, né? Lá no canal deles. Mas eu posso dizer pessoalmente também que a própria CD Projekt Red falou para mim que tudo mostrado do jogo está melhor atualmente. O alvo deles é... Viu como é que é, gente? As pessoas estão falando especulações, né? E ele veio aqui para desmentir a gente. Esse pessoal. Mas a informação dele é a seguinte. O que foi mostrado no trailer do Switch 2 atualmente está melhor. Confia. Temos que confiar nessa informação. O que tá lá, mas já tá melhor. Confia. Essa é a informação dele. O que a gente viu, então a Nintendo não mostrou o melhor. A Nintendo mostrou inferior. A Nintendo não soube esperar. Entendeu? Salve, Rolê. 1080p na dock, quando o Nintendo Switch 2 estiver na televisão, e 720p no modo portátil. Então assim, não é verdade isso que a galera tá dizendo, né? Você quer ser um consumidor e ficar bem informado, cara, e não cair nessa... Tá, peraí. Vai rodar 720p o Cyberpunk. É zoeira, né? Não, eu vou voltar porque eu acho que eu entendi errado. Pera aí, eu acho que... Pera aí. Falou pra mim que tudo mostrado do jogo está melhor atualmente. Melhor atualmente. O alvo deles é 1080p na dock, quando o Nintendo Switch 2 estiver na televisão, e 720p no modo portátil. A meta é 1080 na TV. Cyberpunk. Um jogo que roda no Play 4. Então quer dizer que essa porra não tem a força de um Play 4? Mal consegue ser um Play 4 base. Gente, é pior do que eu pensava. Aí ele tá debochando de quem falou que tava em 540p. Tava em 540p, sim. A meta dos caras é 720p no portátil, cara. A meta é 720p. Ele acabou de dizer que era mentira, que era 540p. É 540p. Porque a meta é 720p. Ah, não, era 550p. Os caras estavam errados, não era 540. Puta que pariu, cara. A meta é 720p. Um jogo de... Quando é que lançou? 2020? Ah, sei lá quando é que lançou o Cyberpunk. Meu Deus, cara.
Então, assim, não é verdade isso que eu quero que todo mundo compre o Switch pra se fuder. Eu quero rir da cara depois. Tá dizendo, né? Você quer ser um consumidor e ficar bem informado, cara, e não cair nessas fake news. O que acontece aqui no vídeo lá da Digital Fake newsíssima. Ele diz que os 540p que apareceram parecem 23 FPS tá ali atrás, que eu tô na frente aqui. ser em um momento específico do personagem no mercado e na transição do modo portátil. O que eles explicam em outros momentos é que jogos hoje em dia, muitos têm aquela opção de modo qualidade e modo performance. E aí quando você coloca em modo performance, em alguns momentos de muita maluquice acontecendo, alguns segundos ali, o jogo pode mesmo diminuir a resolução para manter a performance. E aí nesse momento, pode acontecer de diminuir a resolução, mas não é a resolução geral que você vai estar jogando no jogo. Não, a resolução geral é 720p, viu, galera? Não é 540p, ó. Eu prometo, não é 540p, é 720, tá? 2025, vocês vão pagar 5 mil no videogame, tá? E mais uns 15 mil para poder jogar os jogos, né? Porque são baratos. Para rodar 720p. Não é 540 jamais. Fake news de merda. É 720p. Pode comprar que eu assino. Eles explicam que é normal alguma área chegar nessa resolução de vez em quando. Mas que é pra esperar. Não, mas tu disse que era só na transição. Tu acabou de dizer que era, transição, isso aqui, ó. Tu acabou de dizer que era, na transição. Agora já tem áreas. Peraí, tá mudando. Para os jogos sair, poder cravar. Tem uma linha de raciocínio. Diferente do que a fake news que estão passando, de que o mundo inteiro roda a 540p. Agora você sabe a informação correta. Sim, não é 540p, galera, é 720. Agora vamos falar sobre o preço do Nintendo Switch 2 em si, do videogame. A gente já falou sobre o preço dos jogos e como a gente tem que criticar os preços altos ali pra ver se, pelo menos durante esse período, a Nintendo abaixa o preço ou coloca condições melhores para as pessoas poderem comprar. Como assim nesse período? Tem que baixar pra sempre? Como assim nesse período? Que período? Agora eu quero falar sobre o preço do aparelho em si, do videogame. Muita gente tem apontado que o preço do Nintendo Switch 2 está muito caro. E, de fato, cara, se a gente olha em preços gerais, é um preço alto. Ele tá lançando equivalente ali ao preço de um PlayStation 5, abaixo do preço de lançamento de um PlayStation 5. Nossa senhora, aí com o poder de um Play 4. Mas, no entanto, a minha opinião sobre isso é que o preço está condizente... Imagina o Cyberpunk, cara, se ele não consegue rodar no portátil 720p direito, que eles estão fazendo a meta, imagina quando eles fizerem o upscaling para televisão do 720p para 1080. Vai ficar tipo 1080i. Não. São foda mesmo, contador. São foda. O hardware que a gente tá recebendo e condizente com o mercado. Já tem bastante tempo aqui no canal 20 FPS, que eu falo pra vocês que eu achava que o preço ia ser lançado a $450. E foi mesmo. Algumas pessoas comparam com o preço do Steam Deck, né? O Steam Deck é vendido por $400 ou $549 mesmo assim, né? $549 ou $649. Ele não tem preço oficial no Brasil. Um outro, entre aspas, concorrente aqui que as pessoas costumam citar bastante é o Legion Go. E o Legion Go, ele tem esses preços aí também. Nunca ouvi falar Legion Go. Reais. O Nintendo Switch 2 não é concorrente do Switch, eu nunca ouvi falar Legion Go. Putz, vai falar do Steam Deck, cara, que é o concorrente mesmo. O Rogue Ally. Legion Go. É um PC portátil. Ele tem... Sério? Nunca vi, mano. Nunca vi, nem sabia que existia. Outras funcionalidades, outras coisas em mente. Ele é um videogame e ele é um aparelho de muito mais massa do que esses outros dois. O Steam Deck, por exemplo, que vende mais do que o Legion Go, vendeu 4 milhões de unidades. Lembrando que o Nintendo Switch vendeu 150 milhões de unidades. Então, assim, são outras categorias de produtos. Eu só tô mostrando pra vocês que PlayStation 5... São outra categoria, mas ele tá comparando. Xbox, Legion Go, Steam Deck, é mais ou menos tudo nessa faixa. Então eu não acho não condizente o Nintendo Switch 2 pro hardware que ele tem, rodando os jogos que ele consegue rodar, na qualidade que ele tá rodando. Então vale o preço, viu? Não condiz, mas vale o preço. Chegar custando a esse preço. É um preço caro, sim. Nunca que algo assim vai ser barato. Mas eu não acho fora da realidade, igual eu acho que o preço dos jogos que estão sendo cobrados ali é $80. Não. Console com poder de Play 4 por 5 mil, isso aí é aceitável. Tá todo mundo com Play 4 aí, né, cara? Você não vê um portátil da finura do Nintendo Switch 1 suportando 120 FPS ou 4K na dock 60 FPS com uma tela de 1080p com HDR e VRF. Imagine em 120 FPS como é que vai ser isso aí. Meu Deus. É a mesma historinha, cara. É a mesma historinha do Play 5 que todo mundo fala que ele roda 8K os jogos. Tem um suporte a 8K, mas não roda nada 8K, só stream de vídeo, serviço de assinatura.
É a mesma historinha. Esse 120 FPS aí jamais vai acontecer. Pode ter certeza disso. RR, microfone com reconhecimento inteligente de voz, 2 câmeras em cada mão ali pro modo mouse, entre várias outras tecnologias por menos do que isso, cara. O lance é que o Nintendo Switch é brabo, o hardware dele é bom. Eu acho o Nintendo Switch OLED a $350 muito mais caro do que o Nintendo Switch 2. Tá louco, Fabinho? Eu faço regime, cara. Não. Deus o livre, cara. Não vou ficar desse tamanho, não. Tá doido, cara. Eu prezo pela minha saúde, eu quero ficar vivo, cara. Que tem um hardware 10 vezes melhor e com bem mais funcionalidades e tecnologias a $450. Mais uma vez, não são preços baratos, mas eu não acho que o preço não tá condizente. Eu acho que o preço dele tá muito mais razoável do que o preço cobrado pelo Nintendo Switch 1 OLED. E assim, galera, há muitos anos a internet inteira pede pra Nintendo fazer um hardware poderoso. Eles pegaram e fizeram agora um hardware poderoso e portátil. E isso tem um preço. Não é poderoso. Muitas pessoas não vão comprar o Steam Deck por $400 ou de 512 GB. Ele nem sabe, cara, qual que é a potência do videogame, tá afirmando que é poderoso. Por $550. E algumas pessoas estão fazendo essa comparação com o Steam Deck, mas se esquecendo que o Steam Deck, ele não vem com uma dock para você poder conectar ele na televisão, Thiago. Comprar ele não perde a chance um custo extra. de falar dos bots dele. Ele não tem controles destacáveis para você jogar multiplayer ou utilizar o esquema de mouse. Ele não tem suporte a uma tela com 120 Enfia FPS. no rabo e a gente ainda não tem as especificações do Nintendo Switch 2, mas a pior coisa que existe no Switch é o Joy-Con. Mas não tem merda pior inventado do que aquilo ali. É impossível jogar aquela merda ali. Tanto que eu nunca joguei no Joy-Con. Eu tentei uma vez jogar no Joy-Con, larguei e só joguei quando chegou meu controle. É impossível jogar no Joy-Con. A não ser que tu seja uma criança de 5 anos. Steam Deck e a tua mãozinha ali vai... tecnologias, um hardware menos atual do que o Nintendo Switch 2. Ou seja, menos capaz também. Então assim, colocando o pezinho no chão, na realidade, cara, o Nintendo Switch 2 não está chegando no mercado a um preço que não é condizente. A Nintendo pode ter errado no preço dos jogos, mas ela acertou no preço do console. Ah, ela acertou no preço do console, viu? Parabéns, Nintendo. E agora as últimas 3 5 mil bem gastos. Começando com a tela que vergonha. OLED. Imagina tu pagar o preço de um Play 5 Pro. Hoje em dia o Play 5 Pro já tá uns 5 mil, né, cara? 5 mil e meio, por aí. Até lançar o Switch vai achar por 5 mil em promoção, hein? Tu imagina tu pagar o preço de um console Pro, que roda muito bem os jogos, melhor que o console base, mas com um console porco, com os jogos caros, com o poder de um Play 4. 5.200, mais ou menos isso aí, né, Jairo? 5.200 aí tu já encontra. Tu imagina tu pagar o mesmo valor num Play 5 Pro, numa empresa que tem que estar pagando upgrade de jogo que tu já tem. Todo mundo sabe que a tecnologia de OLED é incrível. Nem remaster é. O Nintendo Switch 2 é de LCD, ela não é uma tela de OLED. E sim, isso é verdade. O Switch 2 não terá uma tela de OLED, que é a melhor tela, pelo menos não no lançamento. Mas se o preço já é um problema, uma tela atual, se fosse uma tela de OLED, aí sim ia encarecer o console mais ainda. A tela de OLED é cara, galera, e nem todo mundo prioriza o modo portátil na hora de ter o Nintendo Switch 2. Uma tela de LCD daquele tamanho, com 1080p, 120 Hz de frequência, HDR e VRR, se fosse uma tela OLED com essas especificações, ela é... Rapaz, ô Mike, Deus o livre, rapaz. Pode pedir sim, não interessa a sequência. Eu mesmo já vou ter que fazer um vídeo hoje de novo sobre a série. E o próprio o Zé aí do chat pediu pra mim fazer o do Demolidor lá, e eu já fiz. Não tem essa de sequência não, cara. Canal é ó. Vai chegando o dinheiro, vai entrando, vai vendo os filmes, vai saindo os vídeos. A Cassina já tá editando uns 300 vídeos pro Mito TV lá ao mesmo tempo. Qualquer momento pipoca tudo aí, cara. Ué. Pode pedir quando que for, cara. Não consegue criticar a empresa, né, Bruce Wayne? O Bruce Wayne falando, né, cara? Ia ser bem o riquinho. mais cara, que faz bastante sentido ele ter optado por essa Pode pedir sim, Mike. E lançar Tranquilão. no mercado o console a $450 e não a $499. Já vejo hoje, já. Provavelmente no futuro, no modelo mais premium, daqui a uns 2, 3, 4 anos, como foi com o Nintendo Switch depois do lançamento, que foram 4 anos depois, lançaram um modelo com a tela OLED. O Demolidor é o filme que eu tô falando, tá? A gente não sabe porque tá muito tempo na frente. Mas, o que não pode ficar de informação errada é que a tela do Nintendo Se tu pagar, Switch eu faço, 2 Alex. é ruim
ou inferior. Não é, cara. A verdade é que a tela do Nintendo Switch 2 é muito boa e o HDR já deixa ela muito superior à tela do Nintendo Switch atual. E ela é uma tela que suporta 120 FPS, o que torna depende do anime, Alex. tudo mais fluido. Então mesmo que as cores não sejam melhores do que a tela do Nintendo Switch OLED atual, a fluidez é maior. Então pra jogar é melhor. E a resolução dela é maior também. Ela realmente só não é OLED, mas o HDR já faz um trabalho bem bom de deixar as cores melhores do que a do Nintendo Switch atual com tela de LCD. Então ela não é uma tela ruim. Pau, pra jogar, é uma tela melhor do que a do Nintendo Switch OLED. Quê? Não, peraí. Acho que eu entendi errado. Melhores do que a do Nintendo Switch atual com tela de LCD. Faz um trabalho bem bom de deixar as cores melhores do que a do Nintendo Switch atual com tela de LCD. Então ela não é uma tela ruim. Pra jogar, é uma tela melhor do que a do Nintendo Switch OLED. Quê? Ué, voltou aquela porra na tela ali, cara, ué? O 100 vídeos apareceu do nada aqui. O que que ele falou? Que a tela... Pera aí, deixa eu ver se eu entendo, cara. A tela LCD é melhor que a OLED. A tela do Legion... Deixa eu voltar aqui, cara. Deixa eu voltar aqui. 20 FPS, o que torna basicamente tudo mais fluido. Então mesmo que as cores não sejam melhores do que a tela do Nintendo Switch OLED atual, a fluidez é maior. Então pra jogar é melhor. E a resolução dela é maior também. Ela realmente só não é OLED, mas o HDR já faz um trabalho bem bom de deixar as cores melhores do que a do Nintendo Switch atual com tela de LCD. Sei. Então o Switch, a tela do Switch 2 é melhor que a OLED. O LCD é melhor que o OLED. Ah, cara, sinceramente, então, não é uma tela ruim. Sinceramente, é uma tela melhor é muito pano. Ah, sim. É uma tela melhor. Meu Deus. E aí tem uma que é sobre o modo mouse. Tá louco, pai. Não dá, cara. Isso é youtuber do Legion Go. Será que a Nintendo plagiou o mouse do Legion Go? Essa resposta... E é o pior que eu já vi, ó. Imagina os outros. Eu acho que a gente nunca vai ter, mas eu acho que o que faz mais sentido mesmo é a Nintendo ter copiado o mouse do PC, né? A única informação que a gente tem em relação à inspiração deles foi na entrevista dos diretores, onde eles confirmaram que a ideia veio de um deles que joga no PC. E até a equipe de pesquisa já disse que copiaram o Legion nisso já tinha um tempo também. E assim, o Legion Go ele foi apresentado em setembro de 2023. Não se lança um console com essas funcionalidades em 2025 sem ele já estar completamente planejado em 2023. Então assim, eu acho que a timeline não bate. Não faz sentido mudar algo tão drástico depois de ver um trailer de um outro produto que... Então até as cópias do Switch ele não aceita. Ó, o Switch copiou esse console aí, esse portátil aí, e o Astrobot eles não copiaram com aquele manual que ele inventou lá, né? Tinha sido lançado, não tinha se provado, enfim. Não faz sentido as inspirações serem as mesmas. Eu nem sei por que a galera tá discutindo isso, honestamente. Ah, não sabe, né? Não sabe por que a galera tá discutindo a Nintendo copiar os outros, né? Só tá copiando os outros. Porque mesmo que vai a Microsoft, a Sony, a Ubisoft, seja qualquer outra copiar alguma coisa. Plagiado? Vamos supor que a Nintendo viu o trailer do modo mouse do... Aí, ó, viu? Tá aí, copiou. Aceita que dói mesmo. Só eles tiveram a ideia de colocar o modo mouse no Nintendo Switch 2. E daí, cara? A gente não vê isso acontecer. E daí que copiou? Eu vou lembrar disso, viu? E daí que Nintendo copiou? O analógico. Olha a cara deslavada. O PlayStation foi lá e colocou o analógico no PlayStation 1. Então lançou o Rumble nos controles, fez isso também. Mentira. A Sony lançou analógico primeiro, mentira. Já desmenti isso aí no passado. A Sony fez um controle pra avião, é mentira isso aí. É mentira, a Sony lançou primeiro o analógico. Movimento no Wii, a indústria inteira fez isso. O próprio Legion Go, o formato a Sony criou o analógico primeiro, chora mais. Inspirado na tendência que a Nintendo lançou com a popularização do Nintendo Switch. Não vou lançar. Não vou lançar vaquinha pra Switch. Eu não quero Switch, cara. Não quero. Se me derem o Switch, ele vai ficar parado, não vou jogar. E assim, cada um é um produto diferente também. Pra mim jogar um Nintendo Switch, eu tenho que... O 2, eu tenho que ganhar e ele tem que ser desbloqueado. Não quer. Né, cara? A implementação é diferente. No Nintendo Switch 2, a gente alterna entre o modo mouse e o modo controle de forma praticamente automática. Só de você segurar o controle da forma que você quiser. Diferente do Legion Go, que você tem que acoplar um suporte, por exemplo. Sim, diferente. Então, assim, eu só adicionei essa aqui como um bônus, porque eu vi a galera comentando sobre isso na internet. E é uma parada que não faz muito sentido e não teria problema também. Afinal, não tem ninguém hateando o Legion Go por ter feito um PC Nintendo Switch. Sei lá, é cada coisa que as pessoas brigam na internet. Sim. É cada pano que eles passam pra console porco.
né? Agora sim, essa aqui é importante, tá? O Nintendo Switch 2 mais caro no Brasil com tarifas. Vou revisitar algo que eu falei no início do vídeo, que é importante lembrar que nesse momento a pré-venda do Nintendo Switch 2 foi adiada por conta das tarifas do Trump. A Nintendo soltou um comunicado oficial em relação a isso. Então cuidado porque a gente ainda não tem a data oficial de pré-vendas, mas galera, duas coisas. Nunca vi tanto motivo pano na estão vida. averiguando se os preços vão ser afetados, se eles vão ter que mudar os preços para o lançamento do Nintendo Switch 2. Então nem a Nintendo sabe ainda, eles estão vendo como que essas novas tarifas que chegaram do nada vão afetar o negócio deles. E segundo, se isso vai afetar o preço nacional, é importante ter calma. Eu tô fazendo um acompanhamento minucioso e ajudando todo mundo que quer comprar o Nintendo Switch 2 e não quer ficar sem e quer pagar menos nos grupos do Nintendo Barato, como eu já falei pra vocês. Os links estão aqui na descrição. Entrem lá, seja no WhatsApp, no Telegram ou no Instagram, muito importante. Isso, estejam dá-lhe nos grupos propaganda. do Nintendo Barato. Tem muita informação errada sendo passada pela internet sobre as pré-vendas no Brasil. Eu já vi pessoas caindo em golpes. Se você quer comprar um Nintendo Switch 2, você quer garantir a sua pré-venda de forma correta, entra nos grupos do Nintendo Barato, tá aqui na descrição. Eu vou manter vocês avisados e a gente tá fazendo esse trabalho bem legal pra comunidade. Então pausa o vídeo e entra agora ali. Os links estão aqui na descrição. WhatsApp, Telegram ou Instagram. Entra lá. É importante clarificar pra vocês aqui também que não necessariamente se os preços forem alterados nos Estados Unidos, isso vai afetar o Brasil. Por quê? A tarifa tá vindo de produtos que chegam internacionalmente para os Estados Unidos. A Nintendo ela pode encontrar algum outro meio, de repente, de enviar, em vez dos produtos para os Estados Unidos, enviar para o México, e aí do México vir para o Brasil. Então assim, eu não sei, eu não vou me meter nisso, que eu não sei quais são os planos deles, mas não se sabe se isso vai afetar o Brasil ainda. E lógico, existe o risco... Ó, só para desmentir aqui, ó. Isso aqui eu já fiz. Eu já fiz um vídeo uma vez desmentindo isso aqui. Cara, o que teve de gente que enlouqueceu na época, gente... Eu mexi num vespeiro na época do Nintendo Switch aqui no... Não sei se foi... Não sei se tinha lançado no Switch ainda, acho que não. Mas era uma época que os nintendistas vieram atacar o canal, porque teve alguma coisa ali de cópia de Sony e Nintendo que eu não lembro o que era. Daí surgiu o assunto. Eu fiz um vídeo, e no vídeo eu citei o seguinte, que a Sony fez analógico primeiro que a Nintendo. Mas o Pop, o Digplay... Cara, teve um monte de canal me atacando dizendo que eu tava mentindo. Aí eu fiz um outro vídeo provando que eu tava certo. Sumiram, nunca mais falaram nada, mas ainda tem essa fake news aqui. E eu vou provar pra vocês rapidão aqui. Ó. O primeiro controle a ter um analógico foi um controle que era de avião. Assim, ó. Sabe, pra dirigir avião. Olha aqui, o PlayStation Analog Controle do avião veio em abril de 96. E o do Nintendo 64 foi em junho de 96. Então aqui, ó, mais uma vez, isso aqui é um bônus, tá? Isso aqui é um bônus. Mais uma vez eu humilhando esses caras no futuro. Mostrando a verdade pra vocês. Só 6 meses depois, eu acho. Acho que é 6 meses, não lembro. Alguns meses depois ali, que saiu o Nintendo 64. E o controle veio primeiro, aquele controle ali. Então, ó. Cala bem a boquinha nintendista que vim falar aqui, ó. Risco da gente ver o videogame custando e quem sabe, mais nos Estados Unidos e por consequência no Brasil. Porém, é um risco, é uma possibilidade, a gente não sabe da realidade ainda. Se vocês viram a minha entrevista com o Bill, cara, muita gente reclamou que ele se esquivou dessa questão de preço, e lá no meu Instagram também, a gente postou um corte só sobre isso, e algumas pessoas ficaram com a impressão de que ele estava se esquivando. A verdade... Os caras mentem até hoje, cara, que Sony copiou na loja. Ele não tem como dar esse dado pra gente ainda, porque literalmente as coisas estão acontecendo agora, né? E a gente deve saber aí sobre esses preços. Eu chutaria ou mais... Mas o Game Class, pensa na época como os caras enlouqueceram comigo. Mas aí é palpite meu. Nossa, os caras enlouqueceram. O Nintendo of America, Doug Bowser, disse que essas novas tarifas não devem afetar a América Latina tanto. Ele disse tanto, né? Resta saber quanto que é esse tanto. Mas eu vou manter vocês informados lá nos grupos do Nintendo Barato sobre isso, tá bom? Entrem lá se vocês não... Ah, mas só fala de propaganda, meu Deus do céu. Quer comprar o que compra Nintendo? É bom estar lá dentro do grupo, galera. A gente faz um trabalho legal pra vocês. Igual o porco, né? Os links estão aqui na descrição. Para de preguiça e entra lá logo. Igualzinho, só vive de trambique. Meu Deus, olha os joguinhos. Mas tem
Prazer de passar longe. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer muitas dúvidas sobre o Nintendo Switch 2. Desmentir algumas Eu quero saber os 80 dólares. Informações também. Quero saber os 80 dólares do Homem-Aranha lá que mentiu. Como é que fica daí? Cara, caindo na cilada de entrar no bonde de acreditar em algo que não tá tão certo. Será que alguém comentou? É importante a gente ter as informações corretas, tanto pra gente poder tomar nossa decisão de compra ou de não compra, ou pra criticar também. Ninguém vai falar, né? Como um trollzinho inútil da internet. A gente quer ser ouvido, a gente tem que ser correto. Ninguém vai falar. No vídeo que ajuda a espalhar ele pra outras pessoas aí na internet. Pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, podem contar aí comigo e ativem o sininho de notificações pra vocês não perderem as outras informações que eu trago aí sempre, tá bom? Aproveitando que a gente tá aqui junto agora, galera. Só merda, só joguinho Eu leio bastante na internet, eu acho que as pessoas também caem nessa fake news. Não, olha lá, tem vídeo no canal. Eu sinto que as pessoas, elas enxergam o fato da gente falar a verdade ou corrigir uma informação que tá errada como defesa. Eu acho esse pensamento muito pequeno, cara. Olha a história aqui do canal, quantos vídeos eu não fiz criticando o preço da Nintendo, quando eles fizeram aquele reajuste pra cima dos valores, eu fiz sobre isso. Tudo que a Nintendo faz, a gente critica aqui no canal. Só que eu não entro nesse monte de ódio. Acho que não critica passando batom na empresa. Eu tenho certeza que eu vou ler nos comentários o Coelho fez esse vídeo aqui pra defender a Nintendo. Não, é pelo mesmo motivo. Sim, eu sou muito fã da Nintendo, mas eu não faço esses vídeos pra defender empresa nenhuma, mano. Não tenho interesse nenhum de defender isso. Eu tenho interesse de defender o interesse dos fãs, de ajudar as pessoas a pagarem menos, porque eu sou fã, eu me incluo nisso. Eu trabalho verdade, J Games. Pra conseguir preços mais baixos, pra gente conseguir jogos em português. Tô há anos aqui na internet trabalhando e fazendo tudo que eu posso, levantando campanhas, fazendo serviços pra gente poder ter... Tá, vai passar pano no inferno. Pelo amor de Deus, cara. Pra ver a pessoa passar tanto pano assim. Não cansa, cara. A moral do cara não baixa assim quando ele mente tanto assim, ou passa tanto pano, cara.